Olá, pessoal, eu sou a professora Suzane e hoje nós iremos abordar o conteúdo de reforma e contra-reforma, certo? No componente curricular de História. O que foi a reforma? A reforma ela foi um movimento que era contra as ações e regras da Igreja Católica. Vocês podem observar aí no mapa, nessa parte de amarelo, que existiam, vários estados que instalaram-se as primeiras comunidades luteranas aqui no Brasil. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A primeira comunidade luterana do Brasil foi em Nova Friburgo, em Rio de Janeiro, em 1824. Vocês podem notar aí, ver no mapa, que tem aí Nova Friburgo, 1824. No mesmo ano teve outra, que foi São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, certo? Então vocês podem perceber que tinha muitos estados que estavam pregando, essa reforma luterana aqui no Brasil. E vocês têm que lembrar que na época, a religião predominante que existia, que existe ainda hoje, é a Igreja Católica, E o que era que esse povo da reforma protestante fazia para praticar a sua religião? Primeiro, eles fundaram escolas, certo? Escolas, igrejas, para alfabetizar os fiéis, porque eles queriam que os fiéis eles conhecessem, eles conseguissem pegar uma Bíblia e fazer a leitura dela. Então, tinha que ser alfabetizados para entender melhor. Então, eles fundaram escolas. A primeira escola luterana no Brasil foi construída em 1828, em Campo Bom, Rio Grande do Sul, certo? Por iniciativa de um pastor. Então, lá eles faziam o quê? Alfabetizavam e pregavam a palavra de Deus, Eles propagavam sua religião. Motivos da reforma. Então, por que aconteceu essa reforma, Alguns motivos. Na Idade Média, a igreja era muito rica e poderosa. Os bispos, eles possuíam feudos enormes, ou seja, eles possuíam muitas terras. Eles eram muito ricos, certo? O Papa, ele celebrava acordos políticos, ele interferia até na escolha dos reis. Então, o Papa era muito poderoso, porque interferir na figura do rei, tinha que ter muito poder. Mas existia, um grande número de pessoas, de grupos sociais que estavam contra esse movimento, estavam descontentes com a Igreja Católica e com o poder do Papa, certo? Então, tinha esse grupo que estava revoltado contra algumas ações que estavam acontecendo na Igreja Católica. Os motivos dessa insatisfação eram o poder universal do Papa. No século XV, muitos reis eles passaram a ver o Papa, como um obstáculo ao fortalecimento do poder real. Por quê? Porque os papas eles interferiam muito na escolha do rei. E eles se opunham também à saída de dinheiro de seus reinos e principados para Roma. Eles não queriam doar dinheiro para a sede do papado. E vocês sabem que a Igreja Católica, ela queria sempre ter muito mais dinheiro, Acumular dinheiro dos fiéis, de ser detentora de muitas terras. Ela queria ser muito poderosa. E esse dinheiro, ele saía em razão de taxas e tributos pagos à Igreja Católica pelos fiéis. Então, os fiéis sempre estavam dando dinheiro para a igreja, Existia também a corrupção e despreparo do clero. Muitos membros da igreja, eles compravam o título, o cargo de bispo, de cardeal era comprado. Então, quem compravam eram as pessoas que eram ricas, que tinham dinheiro para comprar esse título, E isso fazia com que existisse um grande despreparo, porque muita gente comprava às vezes e não sabiam, não tinham domínio da palavra, da pregação, não tinham domínio de passar o conhecimento deles para o povo, de propagar a fé católica para o povo. Então, existia um grande despreparo aí do clero, desses bispos, desses cardeais. Então, muitas vezes, eles não sabiam orientar os fiéis, certo? Outra crítica aí,
Outra insatisfação foi a venda de indulgências e falsas relíquias. Bispos e padres, eles praticavam o comércio de artigos religiosos. Eles vendiam, né, osso de jumento, que eles diziam que era montado por Jesus. Eles vendiam essas falsas relíquias, que eram um objeto qualquer que eles diziam que tinha alguma coisa relacionada com Jesus, certo? Com Maria. E eles vendiam para os fiéis e os fiéis compravam, achando que era mesmo, certo? E acreditavam naquilo. E também tinha a venda de indulgências, que era o quê? Que era o perdão dos pecados. Então, um fiel ia lá na igreja, dava dinheiro e, em troca disso, ele seria perdoado, os pecados dele seriam perdoados. Seria tipo um passaporte para o céu. Você pagava e você ia para o céu. E muitos fiéis acreditavam nisso. Só que esses reformadores, né, esses protestantes, eles estavam vendo tudo isso e estavam sendo contra essas ações que a Igreja Católica estava fazendo naquele momento. Então, tinha revolta, né? Então, essas práticas abusivas que estavam acontecendo, né, de membros da igreja, elas provocaram uma grande insatisfação entre cristãos de diferentes condições sociais e contribuíram para o surgimento de ideias e movimentos reformadores. Então, toda essa insatisfação estava fazendo com que surgisse esse movimento da reforma protestante, certo? Os primeiros reformadores. Entre os maiores críticos da igreja naquela época estavam os reformadores John Wycliffe, é um nome estranho aí, e Jan Hus, certo? Eles foram os primeiros reformadores da reforma protestante, certo? John Wycliffe, ele se formou em teologia, certo? Pela Universidade da Inglaterra, e ele traduziu a Bíblia para o inglês, a língua de seu povo. Ele afirmava, né, que havia um grande contraste entre o que a igreja era e o que ela deveria ser. Ele criticava, sobretudo, o acúmulo de riqueza por parte dos bispos e papas e a falta de instrução dos sacerdotes. Então, é como a gente já estava comentando, né? Ele queria traduzir a Bíblia para a língua do seu povo e ele criticava o poder dos papas, dos bispos, né? Que tinha muito poder, que tinha muita riqueza. Então, ele era um dos que criticava tudo isso, né? E ele foi levado a um tribunal religioso que o acusou de herege. O que era herege? Aquele que era contrário, né? Que enfrentava a doutrina da Igreja Católica. Então, quem fosse contra a doutrina oficial era considerado um herege, certo? Então, ele foi um dos estudiosos que tentou traduzir aí a Bíblia para a língua do seu povo, para que o povo tivesse acesso à leitura, certo? Jan Hus, não sei se fala desse jeito, mas é Jan Hus. Era professor da Universidade de Praga, certo? Ele foi teólogo e um brilhante orador. Ele tinha um poder de fala, de discurso, certo? Ele se tornou conhecido, né, por fazer seus sermões no idioma tcheco, língua de seu povo, para a qual traduziu a Bíblia. Então, ele também propagava, né, suas ideias, seus conhecimentos na língua do povo, porque até onde vocês sabem, a missa era feita em latim. Então, as pessoas iam lá, muitas vezes não entendiam nada, né, porque não era a língua deles. Então, esse também foi um reformador que traduziu a Bíblia, certo? Por seus ataques à corrupção e ao luxo do clero, Jan Hus, ele foi acusado também de herege e queimado vivo. Ele foi queimado na fogueira vivo em 1415, certo? Vamos olhar aí a imagem, ele sendo queimado aí na fogueira, certo? Porque ele era um herege contra a doutrina da Igreja Católica. Tem aí umas perguntinhas. Como as pessoas representadas à esquerda reagem à cena? Vocês estão vendo aí na esquerda
várias pessoas juntas, né? E será como é que elas reagem? A gente pode perceber que elas estão assustadas, né? E aflitas com o que elas estão vendo. Que no caso, Jan Hus sendo queimado, certo? Podemos relacionar a reação das pessoas à popularidade de Jan Hus? Sim, porque seus sermões eram sempre atraía, né? Sempre estava atraindo muita gente, muitas pessoas, até porque ele falava na língua do povo. Então, muita gente ia para as suas pregações. Então, a gente pode ver aí que as pessoas estão aflitas vendo ele sendo queimado. Então, vai vir outra figura aí muito importante, que é o Martinho Lutero, que depois eu vou pedir para vocês assistirem ao filme, certo? Então, no século XVI, na região onde hoje é a Alemanha, surge um monge de nome Martinho Lutero. E esse monge ele se revoltou contra a venda de indulgências, que eu já expliquei para vocês, que seria aquele dinheiro que as pessoas pagavam para a igreja em troca dos seus pecados. Elas acreditavam que pagando elas iriam para o céu, certo? E ele foi contra a igreja católica. Martinho Lutero ele nasceu em 1400, eu errei aí no slide, viu? 1483, desculpa aí o erro, na Alemanha, certo? E ele recebeu de seus pais uma educação muito rígida. Com 18 anos, ele entrou no curso de Direito, porque seu pai queria muito que ele se tornasse advogado. Então, ele acabou fazendo o curso de Direito. Só que ele gostava mesmo era de teologia, certo? Ele se interessava pelos estudos da Bíblia. Ele era preocupado com a salvação eterna. Então, ele acabou trocando seu curso de Direito por Teologia. Ele começou a cursar aí Teologia. E no convento que ele vivia, ele fazia de tudo para salvar a sua alma, certo? Ele fazia o quê? Tem aí no livro de vocês também. Ele jejuava, orava e lia a Bíblia noites inteiras, certo? Então, ele era muito religioso. Mas, apesar de tudo isso que ele fazia, ele se sentia um pecador, certo? Lutero, ele só superou essa crise espiritual dele quando ele se revoltou e foi contra a Igreja Católica, porque ele via muitas coisas que aconteciam na Igreja Católica e ele não concordava com isso. Então, ele estava estudando, né? Ele era um monge estudioso da teologia, mas ele via que na Igreja Católica tinha coisas erradas e ele não gostava de tudo isso que estava acontecendo. Reforma de Lutero. Em 1517, o Papa ele prometeu que todo aquele que desse dinheiro para construir a nova Basílica de São Pedro em Roma receberia em troca uma indulgência plena. O que era essa indulgência plena? Perdão de todos os pecados, certo? Essa Basílica de São Pedro era uma igreja enorme, certo? Em Roma. E Martinho Lutero ele ficou indignado com isso. E ele acabou, pregando na porta de sua paróquia 95 teses, que era um documento que tinha críticas em relação à Igreja Católica, certo? Então, ele saiu pregando aí desesperado, vocês vão ver no filme isso aí, certo? Colocando ideias contra a Igreja Católica. Vamos ver mais na frente. Algumas teses de Lutero. Tese 24. A maior parte do povo está sendo enganada pela promessa de seus pecados que serão perdoados. Então, ele começou a colocar isso nas portas. Tese 32. Serão condenados, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência. Ou seja, ele criticava as indulgências, que não tinha como a gente ter uma salvação, a gente dando dinheiro para a igreja, né? A gente precisava ter fé em Deus e não pagar para a igreja. Tese 86.
Porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que dos ricos crassos, que eram romanos ricos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos a Basílica de São Pedro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis. Então, ele também faz uma crítica aí, dizendo que o Papa não era para pedir dinheiro para os fiéis para construir a igreja, porque a igreja já era poderosa e porque que não construía com seu próprio dinheiro, certo? Então, ele sai pregando, desesperado, pregando essas teses por todo lugar contra a igreja católica. Então, depois disso, por insistir na defesa de suas ideias, Lutero ele foi expulso da igreja pelo Papa. E o imperador da época, Carlos V, o 5 aí, Carlos V, que governava a região da atual Alemanha, também o considerou herege e mandou queimar seus escritos, certo? Então, ele também foi considerado herege, aquela pessoa que era contra a doutrina, da Igreja Católica. Então, perseguido, Lutero se refugiou num castelo de um nobre que apoiava suas ideias, e lá ele começou a estudar. Ele traduziu a Bíblia para o alemão, fazendo com que o povo conhecesse a palavra, certo? Tivesse acesso à Bíblia, porque a Bíblia agora estava na língua do seu povo. Então, ele ficou lá de dia e de noite tentando traduzir essa Bíblia, certo? E ele conseguiu traduzir a Bíblia para o alemão. Isso também vocês vão ver no filme. A doutrina luterana, Vamos ver. Lutero fundou uma igreja e criou para ela uma nova doutrina baseada nos seguintes pontos. Então, vamos ver como é que ele queria a igreja. Primeiro, a justificação pela fé. É a fé em Deus que salva uma pessoa e não as boas obras que ela praticou. Então, você precisava ter fé em Deus e não fazer... Lógico que a gente tem que fazer coisas boas, Mas não era somente essas obras, boas obras, que faria sua salvação, mas sim sua fé em Deus, certo? Sacerdócio, 2, universal. Que era o quê? Todo cristão ele é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo. Então, qualquer pessoa tinha o direito de ler a Bíblia, de entender a palavra, certo? Não era uma Bíblia escrita em outra língua que iria fazer com que o povo conhecesse a palavra, certo? A Bíblia é a única fonte da verdade, certo? Então, na Bíblia... era tudo, era a única fonte verdadeira que existia. Então, ele acreditava na Bíblia. O batismo e a Eucaristia são os 2 únicos sacramentos. 5. O culto aos santos e às imagens não tem fundamento. Então, ele acreditava que não era para estar cultuando os santos e as imagens de santo na parede, que as pessoas têm esse costume na igreja católica. Então, ele aboliu isso aí. E qualquer membro da igreja pode se casar. Ele era contra os padres não poder, se casar. Então, ele dizia isso aí, certo? Então, a gente percebe que existia, uma doutrina que tinha muitos pontos contra a igreja católica, pontos diferentes. Mas também existiam as semelhanças, que tanto a igreja católica como a protestante, elas são cristãs, elas acreditam num único Deus, e elas têm a Bíblia como livro sagrado, certo? Então, nossa aula de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham compreendido, prestado atenção. Se não entendeu, pergunta, assiste o vídeo novamente, qualquer coisa, e faz a leitura do capítulo, tá certo? Obrigada pela atenção e valeu!